A maioria dos pais não percebem que a forma como lidamos com as birras e os desafios comportamentais dos nossos filhos pode estar, na verdade, sabotando a capacidade deles de se tornarem adultos resilientes, emocionalmente inteligentes e bem-sucedidos. O que ninguém te conta é que em momentos de grande frustração infantil, quando você mais tenta ensinar uma lição, o cérebro do seu filho está menos preparado para aprender. Isso parece errado, mas a ciência prova que o famoso castigo ou cantinho do pensamento, aplicado de forma isolada, pode na verdade roubar do seu filho a chance de desenvolver as habilidades mais importantes para o futuro. Olá, sou o Dr. André do canal Conexão Crescer e hoje vamos desvendar o erro número 1 da disciplina que, sem querer, rouba o futuro brilhante do seu filho. O erro número 1 é este: tentar disciplinar ou ensinar uma lição quando seu filho está no auge de uma emoção intensa. Pense em uma birra, um ataque de raiva ou até mesmo aquela teimosia que parece surgir do nada. Nestes momentos, como pais, nossa primeira reação muitas vezes é parar o comportamento a qualquer custo. Nós tentamos argumentar, ameaçar ou até mesmo isolar a criança, e é aqui que a gente erra, com a melhor das intenções. Imagine o cérebro do seu filho como uma linda casa. Essa casa tem vários cômodos. O cômodo da lógica, do raciocínio, da empatia e do planejamento fica lá no andar de cima, no que chamamos de córtex pré-frontal. É o cômodo que usamos para tomar boas decisões e aprender com os erros. Mas no térreo, temos um cômodo mais antigo e poderoso, o cômodo das emoções fortes, o sistema límbico, onde mora a nossa amígdala, o nosso alarme de perigo. Quando seu filho está em uma crise de raiva ou frustração, é como se um incêndio tivesse começado no cômodo das emoções. O alarme dispara, as portas do cômodo de cima, o da lógica, se fecham automaticamente. O foco agora é apenas lidar com o incêndio, sobreviver àquela emoção avassaladora. Seu filho não está escolhendo ser mau ou desobediente, ele está sequestrado pela emoção, em um estado de luta ou fuga. Nesse exato momento, se você tentar gritar, pare de chorar, pense no que você fez, ou mandá-lo para o canto sozinho sem acolhimento, é como se você estivesse gritando instruções de como apagar um incêndio para alguém que está no meio das chamas, com a porta da sala de controle trancada. Não adianta, o cérebro dele não consegue processar informações lógicas. Ele precisa primeiro se sentir seguro, se sentir conectado, para que o incêndio comece a diminuir e as portas do cômodo da lógica possam se abrir novamente. Pais, eu sei que é exaustivo, eu sei que a vontade é de resolver rápido, mas o que estamos fazendo ao tentar disciplinar com castigos ou sermões enquanto a criança está desregulada é ensiná-la a reprimir emoções, a sentir vergonha por sentir e a se desconectar de nós nos momentos em que ela mais precisa de ajuda para aprender a lidar com o mundo interno dela. Estamos, sem querer, roubando a oportunidade dela desenvolver regulação emocional, resiliência e a capacidade de resolver problemas de forma autônoma no futuro. Então, a partir de agora, por favor, faça esta mudança crucial. Quando seu filho estiver em uma crise emocional, respire fundo e priorize a conexão antes da correção. Em vez de tentar ensinar contra a emoção, ensine com a emoção. Isso não significa que você vai deixar seu filho fazer o que quiser. Significa que o primeiro passo é ajudá-lo a se acalmar, a se sentir seguro ao seu lado, para que depois, e somente depois, você possa ensiná-lo sobre o que aconteceu e o que pode ser feito de diferente. Aqui está exatamente como fazer isso. Primeiramente, seja o porto seguro. Aproxime-se, ofereça um abraço se for aceito, ou apenas sua presença calma. Valide o sentimento. Eu vejo que você está muito bravo agora, filho. É difícil quando a gente quer uma coisa e não consegue. Não tente resolver o problema ou dar lições. Apenas esteja ali. Ajude-o a nomear o que sente, se ele for capaz. Quando a tempestade passar, quando o fogo diminuir e as portas da lógica se reabrirem, aí sim você pode conversar sobre o ocorrido. Lembram quando você ficou bravo por causa do brinquedo? O que poderíamos ter feito diferente para não jogar ele no chão?
Essa abordagem, baseada na ciência do apego e no desenvolvimento do cérebro, é o alicerce para construir adultos que não apenas se comportam bem, mas que entendem suas emoções, as gerenciam e se conectam profundamente com o mundo à sua volta. É assim que você protege e nutre o futuro brilhante do seu filho. É assim que você protege e nutre o futuro brilhante do seu filho. Eu sei que para muitos de vocês, essa ideia de conectar antes de corrigir pode soar um pouco estranha, talvez até um pouco assustadora. Crescemos em uma cultura que nos ensinou que disciplina é sinônimo de controle, de impor limites de forma imediata e muitas vezes punitiva. A primeira pergunta que surge na mente de muitos pais é: mas isso não é ser permissivo? Meu filho não vai pensar que pode fazer o que quiser? E eu entendo perfeitamente essa preocupação. É uma dúvida legítima, nascida do desejo de educar bem. Mas deixe-me ser muito clara. Essa abordagem não tem absolutamente nada a ver com permissividade. Pelo contrário, ela é o caminho para uma disciplina muito mais profunda e eficaz, que gera resultados duradouros, não apenas uma obediência momentânea baseada no medo. Imagine que seu filho é como um barco à deriva em uma tempestade. Ele está agitado, jogado de um lado para o outro pelas ondas das suas próprias emoções. O que você faria primeiro? Gritaria com ele para que parasse de balançar? Ou jogaria uma boia de segurança e tentaria acalmá-lo para depois guiá-lo em segurança para o porto? A resposta é óbvia, certo? Você o acalmaria primeiro. Essa boia de segurança é a sua conexão. É o seu abraço, sua presença calma, sua validação. Somente depois que a tempestade interna passar, quando o barco estiver mais estável e a criança se sentir segura novamente, é que ela estará pronta para ouvir suas instruções sobre como navegar melhor na próxima vez. A instrução direta aqui é: seus limites são importantes e devem ser estabelecidos. Mas a eficácia desses limites e a capacidade do seu filho de internalizá-los e aprender com eles dependem diretamente do estado emocional em que ele se encontra quando você os oferece. Não confunda a permissividade com empatia. A empatia é a ponte para a aprendizagem, não a ausência de limites. O próximo ponto crucial é entender o que acontece no cérebro do seu filho durante uma crise. Pense no cérebro como uma casa com diferentes andares. Quando seu filho está em uma crise de raiva ou frustração, é como se ele estivesse trancado no porão, o andar mais primitivo do cérebro, responsável pela sobrevivência, o famoso cérebro reptiliano ou sistema límbico. Nesse estado, a porta para o andar de cima, onde ficam a lógica, a razão, o planejamento e o controle de impulsos, o córtex pré-frontal, está completamente fechada. É impossível que ele acesse a capacidade de pensar, de se arrepender ou de aprender lições de moral quando está dominado pela emoção. Tentar ensinar algo a uma criança nesse estado é como tentar enviar um e-mail para alguém cujo computador está desligado. A mensagem simplesmente não vai chegar. O que você precisa fazer primeiro é ajudá-lo a subir do porão para o andar de cima, reabrindo essa porta. Isso se faz através da segurança, da validação e da sua presença calma. Sua calma é contagiosa e ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático da criança, que é responsável por acalmar o corpo e a mente. A instrução direta é: veja-se como o eletricista ou o porteiro do cérebro do seu filho. Sua primeira tarefa não é dar uma aula de boas maneiras, mas sim religar os circuitos ou abrir a porta para que a aula possa de fato acontecer. Priorize a regulação emocional para que o aprendizado cognitivo se torne possível. Lembre-se, o objetivo não é apenas parar o mau comportamento, mas sim desenvolver a capacidade interna do seu filho de gerenciar suas emoções e agir de forma mais construtiva no futuro. Isso só acontece quando o cérebro está em um estado receptivo. O terceiro e talvez mais libertador aspecto dessa mudança de paradigma é a compreensão do timing perfeito para a correção e o ensino. Muitos pais sentem que precisam intervir no exato momento do comportamento ruim para que a lição seja aprendida. Mas, como vimos, esse é justamente o momento em que a criança está menos apta a aprender. Imagine que você está plantando uma semente. Você não a rega incessantemente no momento em que a coloca na terra esperando que brote imediatamente sob pressão.
Você a planta com cuidado, garante que ela tenha luz e nutrientes e depois a rega suavemente, nos momentos certos, permitindo que ela absorva a água e cresça em seu próprio ritmo. Da mesma forma, as lições de vida, os limites e as consequências eficazes são regados e plantados no solo fértil de um cérebro que já se acalmou, que está em um estado de receptividade. A instrução direta é: o verdadeiro momento de ensino não é o pico da tempestade, mas sim a calmaria que a sucede. É quando você e seu filho estão conectados, quando a emoção intensa já passou, que a conversa sobre o que aconteceu, sobre as escolhas que poderiam ter sido feitas e sobre as consequências naturais, se torna uma oportunidade poderosa de aprendizado. Use frases como: lembramos mais cedo quando você ficou tão chateado com o brinquedo? O que poderíamos ter feito diferente para expressar essa raiva sem jogar as coisas? Ou: percebi que você estava frustrado. Da próxima vez, o que você acha que podemos fazer para mostrar que está chateado sem machucar o seu irmão? Nesses momentos de calma, a criança pode refletir, entender e internalizar a lição, construindo caminhos neurais saudáveis para o futuro. Nesses momentos de calma, a criança pode refletir, entender e internalizar a lição, construindo caminhos neurais saudáveis para o futuro. É nesse espaço de tranquilidade que as sementes da verdadeira disciplina são plantadas. Pense em um solo fértil. Ele não absorve a água em meio a uma tempestade violenta, mas sim na quietude de uma chuva suave. Da mesma forma, o cérebro do seu filho, após a intensidade emocional, está pronto para absorver e processar informações de forma significativa. Não estamos falando de não punir, mas de ensinar de forma eficaz. As consequências, quando apresentadas nesse estado de receptividade, deixam de ser meras retaliações e se tornam valiosas oportunidades de aprendizado sobre causa e efeito, responsabilidade e empatia. Elas ajudam seu filho a entender que suas ações têm um impacto, não porque você está zangado, mas porque essa é a realidade da vida em sociedade. Isso constrói um senso de responsabilidade interna, em vez de uma conformidade baseada no medo. A mudança de paradigma que propomos aqui não é sobre permissividade, mas sobre uma disciplina mais inteligente, mais amorosa e, acima de tudo, mais eficaz a longo prazo. É sobre enxergar além do comportamento imediato e nutrir o potencial ilimitado que reside em seu filho. Este é o caminho para reverter o erro número 1 da disciplina, que, sem que percebamos, tem roubado o futuro brilhante de tantas crianças. O erro não está em amar seus filhos, nem em querer o melhor para eles. O erro reside na abordagem, na crença de que a disciplina deve ser reativa, punitiva e imediata, especialmente quando o cérebro da criança está em modo de sobrevivência. Ao disciplinar na tempestade, ao focar apenas em parar o comportamento, sem antes acalmar e depois ensinar, estamos, sem intenção, privando nossos filhos da oportunidade de desenvolver as habilidades essenciais para a vida: a autogestão emocional, a resolução pacífica de conflitos, a empatia e a resiliência. Estamos roubando deles a chance de construir caminhos neurais saudáveis que os guiarão para um futuro de sucesso e bem-estar. Mas a boa notícia é que você tem o poder de mudar essa narrativa. Ao adotar uma disciplina consciente, baseada na ciência do cérebro, na conexão e no tempo certo para o ensino, você não está apenas corrigindo um comportamento, você está investindo na arquitetura cerebral do seu filho. Está construindo um alicerce robusto para que ele se torne um adulto confiante, capaz de navegar pelos desafios da vida com sabedoria, calma e uma profunda compreensão de si mesmo e do mundo. Você está devolvendo a ele, com juros, o futuro brilhante que ele merece, um futuro onde ele pode florescer, não por medo da punição, mas por uma força interna e uma capacidade inata de ser a melhor versão de si mesmo. Se essa mensagem ressoou com você, se você sentiu um alívio ou uma nova esperança, por favor, deixe um comentário abaixo. Conte-nos qual insight mais te tocou ou qual estratégia você está animado para experimentar em sua família. Adoraríamos ouvir sua história e construir essa comunidade de pais conscientes juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este e ativar o sininho para não perder o nosso próximo vídeo.
onde vamos mergulhar ainda mais fundo em estratégias práticas para lidar com birras, frustrações e outros desafios diários, aplicando tudo o que aprendemos hoje. Até lá, continue cultivando a calma, a conexão e o amor no coração da sua família. Um abraço e até a próxima!